Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa é a nossa segunda aula a respeito dos livros proféticos, começando com os profetas maiores do Antigo Testamento. E essa daqui é a nossa segunda parte a respeito do livro de Isaías, que significa o Senhor é salvação, ou você poderia dizer o Senhor salva. Até pelo nome o livro de Isaías já começa falando a respeito de salvação. Como eu falei na outra aula, o próprio profeta Isaías é conhecido como o profeta teólogo do Antigo Testamento, e no desenvolver da sua mensagem em todos os 66 capítulos, nós vamos descobrir que uma das principais mensagens, ou a ênfase do livro, é justamente a salvação da parte do Senhor. Nós não merecíamos, assim como Israel não merecia, por causa de todos os nossos pecados, por causa de tudo aquilo que nós fizemos em desobediência para com a aliança com o Senhor, enquanto o próprio Senhor está nos buscando, está nos atraindo a Ele, e não somente isso, prometendo que um dia, de uma vez por todas, a sua salvação nos alcançará e haverá uma redenção completa, não somente para o seu povo, mas também para todo o cosmos. Os céus e a terra serão redimidos e restaurados pelo poder redentor do Messias, ou do próprio Senhor, o Santo de Israel, como nós veremos aqui. Como nós já falamos muito a respeito da introdução do livro de Isaías na última aula, nós vamos entrar direto no nosso esboço. A primeira sessão do nosso esboço, então, vai do capítulo 1 até o capítulo 6. E a primeira parte dessa sessão vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 5. E é onde nós vamos ver a introdução dessa porção, que vai nos mostrar aqui a corrupção e a redenção do povo de Israel, com uma declaração a respeito do futuro do povo santo. Essa sessão, ela não somente nos serve como introdução do capítulo 1 ao capítulo 5, mas ela também vai nos servir como uma introdução para todo o livro, porque nessa simples porção aqui, nessa simples parte do nosso esboço, nós já compreendemos como Israel estava aliançado com o Senhor, mas o Senhor está se queixando com Israel, com Jerusalém, com Judá, de que eles estão quebrando essa aliança, estão sendo infiéis para com o Senhor. E por isso, o Senhor irá entrar com eles em justiça, para que eles sejam julgados dentro daquilo que eles estão fazendo, segundo os parágrafos aqui do contrato do povo para com Deus. No versículo 9 e 10, nós vamos ver que Israel é comparado com Sodoma e Gomorra, por causa da maneira que eles têm lidado com o Senhor e com os pobres, com uns com os outros. Do versículo 11 ao 15, nós vamos ver que o Senhor odeia a religiosidade vazia deles, e o Senhor até declara para eles: eu não suporto todas as suas maldades misturadas com solenidades. Tem até uma canção do John Foreman que ele vai falar a respeito dessa porção, mas de uma maneira mais contemporânea, falando para nós de que nós fechamos os nossos olhos no culto, levantamos as nossas mãos, cantamos junto com a banda, mas as nossas mãos estão sujas de sangue e o nosso coração está cheio de corrupção. Eu odeio os seus shows, eu odeio as suas reuniões, eu odeio as suas festas e as suas músicas, porque o que o Senhor está buscando é um coração íntegro para com Ele na sua aliança e fidelidade. No versículo 16 e 17, nós vemos um chamado ao arrependimento, o Senhor falando para eles: lavai-vos, purificai-vos, aprendei a fazer o bem. No versículo 18 ao 20, vai falar sobre uma oferta de misericórdia, que é muito lindo, e existem várias canções a respeito dessa porção. Ainda que os seus pecados fossem vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E aí nós vemos um futuro glorioso, caso eles ouçam e obedeçam. No versículo 26 e 28, ele vai declarar: Sião será resgatada pela justiça e os seus convertidos pela retidão. Do capítulo 2, do 1 ao 5, nós vamos ver que Deus deixa claro a sua intenção de redimir toda a criação, tendo o Monte Sião agora como sendo o novo Monte Sinai. E lá nesse novo Monte Sinai serão onde todas as nações virão para adorá-lo, para ouvi-lo. E a sessão vai finalizar com um chamado para que todo o povo caminhe na luz do Senhor. E é legal aqui que nós vamos ver esse casa de Jacó. Isso é uma referência a todo o povo de Israel, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. Todos aqueles que caminham na aliança com o Senhor. Depois a próxima parte do capítulo 2, versículo 6, até o 5, versículo 30, onde nós falamos a respeito
2, do dia vindouro do Senhor. No próprio capítulo 2 aqui, o primeiro oráculo, nós vemos que os principais problemas são a confiança nos ídolos e a falta da confiança no Senhor, porque o povo está caminhando em arrogância diante do Senhor, como se o Senhor não fosse suficiente para eles. E como eu já falei na outra aula, mesmo que esse livro seja um livro profético, ele também é carregado de linguagem poética, então fique atento quando você lê para todas essas frases e linguagens poéticas misturadas no livro. Aí do capítulo 3 ao 4, versículo 1, nós vamos ver que todos esses desastres vindouros que estão para acontecer aqui, eles estão focados na liderança de Israel. E a questão novamente vai ser a justiça social, porque o Senhor vai humilhar aqueles que olham para os humildes, olham para os pobres de maneira arrogante ou de maneira altiva, exaltada. No capítulo 4, 2 ao 6, nós vemos que depois desse desastre haverá esperança, pois o renovo do Senhor ou o broto do Senhor será cheio de beleza e glória. E ele vai falar a respeito desse rebento do Senhor, ou renovo ou broto, porque agora há pouco ele havia falado que ele iria derrubar Israel como se uma árvore fosse cortada e ficasse só o tronco. E é desse tronco, o tronco de Israel, é que um renovo, um brotinho irá surgir. Esse brotinho é Jesus, a esperança de Israel. E é ele quem vai restaurar Jerusalém. E aqui ele vai usar até a imagem do deserto, o povo confiando no Senhor, para lembrar do povo quando saiu do Egito e lembrar o momento da aliança com o Senhor. Do capítulo 5, do 1 a 7, nós vamos ver aqui a famosa canção da vinha, que acaba sendo repetida em outras partes da Bíblia, mesmo que ela tenha sido cantada de maneira diferente ou usando palavras diferentes. Lugares como Jeremias 12:10, Ezequiel 19:10, ou pelo próprio Jesus em Marcos 12, do 1 a 12, ou João 15, do 1 a 8. Eles vão usar palavras diferentes, mas eles estão seguindo a mesma linha de raciocínio. A vinha é Israel, o agricultor é o Senhor, e o Senhor vai jogar fora todo ramo que não der fruto, ou toda vinha que der frutos maus. E no versículo 7 nós vemos que, de novo, o foco aqui é justiça social. Esses bons frutos estão falando a respeito daquilo que eles fizeram corretos para os humildes, para os simples, dizendo que o Senhor esperou justiça deles, mas ele encontrou sangue derramado, esperou retidão, mas acabou recebendo gritos de socorro do povo. E depois disso vão seguir os 6 ais, do versículo 8 ao 25, porque Israel perverteu a justiça. E aí ele vai seguir: ai daqueles que tal, ai daqueles que tal. E porque eles estão agindo dessa maneira para com o Senhor e para com o povo da própria terra, ao invés do Senhor convocar as nações para adorarem a ele junto com Israel, o Senhor está convocando as nações para destruir Israel. É o que nós vemos no capítulo 5, do 26 ao 30. A próxima parte do capítulo 6, versículo 1 ao 6, versículo 13, é onde nós vemos a visão de Isaías e a comissão que ele recebeu como profeta para a nação de Israel. E ele vai começar essa visão dizendo que isso aconteceu no ano que morreu o rei Uzias. Agora, se você não se lembra quem é o rei Uzias fez o que era bom aos olhos do Senhor, mas não por completo, porque ele não havia removido os postes ídolos dos montes, ou os altares dos montes, e além disso, ele havia se tornado um rei muito famoso naquele momento da história, vencendo muitas guerras, construindo muitas coisas nos campos, nas cidades, construiu torres, trouxe invenções para a guerra, e quando ele olhou para si, ele pensou: eu sou o cara. E aí o que ele fez? Um dia ele resolveu entrar no templo do Senhor com um incensário na mão e oferecer incenso ao Senhor ele mesmo, sozinho, porque afinal das contas ele é o rei Uzias. Quando ele entrou no templo do Senhor, os sacerdotes barraram ele, falando: não, nós somos os sacerdotes, nós somos da linhagem de Arão, você é rei, descendente de Judá, descendente de Davi, mas nós é que estamos aqui para servir e ministrar ao Senhor, não te compete fazer o que você está fazendo. E no meio daquela briga entre os sacerdotes e o rei Uzias, de repente,
pum, brota lepra na testa do rei e eles enxergam aquilo, ficam morrendo de medo e o rei já sai correndo para fora do templo e ele passou o resto da sua vida como um homem leproso. E foi o seu filho Jotão que depois tomou o trono para governar sobre Judá. Mas no meio dessa transição toda, onde o rei morreu envergonhado de lepra, um rei que nem mesmo foi sepultado com honra por causa da sua vergonha da lepra, no ano que ele morreu, o trono de Judá estava vazio, mas Isaías tem uma visão. Ele enxerga o Senhor assentado em um alto sublime trono, e a aba do manto do Senhor enchia o próprio local onde Isaías estava ali dentro do templo. Mesmo que o trono da terra esteja vazio, o trono dos céus continua firme eternamente, de eternidade a eternidade, o Senhor reina. Isaías ali no templo terreno, onde o Senhor se manifesta em cima dos querubins, mas ele enxergando o próprio Senhor, com serafins voando acima do trono e declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, a terra está cheia da sua glória. Eu imagino isso como um tapa na cara de Isaías, que talvez poderia estar olhando a situação da transição aqui do rei Uzias, a sua morte, a vergonha que Israel estava passando, e Isaías talvez olhando aquilo tudo sem saber de onde viria a salvação, o que é que o Senhor faria, e a visão que ele tem é: o Senhor não é como os reis da terra, ele é completamente diferente e separado, ele é santo, e mesmo que você não veja ou entenda, a terra está cheia da glória de Deus. Aqueles que contemplaram o Rei soberano sobre toda a terra declararam, porque viam a glória de Deus manifesta na terra. Mas Isaías, que estava vendo de maneira terrena, de maneira, talvez eu poderia até usar a palavra carnal, ele olhava para o trono terreno sem esperança do que poderia acontecer, e imediatamente ele confessa: os meus olhos viram o Senhor, mas eu sou um homem de lábio impuro e habito no meio de um povo de lábio impuro. O que nós vemos, a nossa percepção da realidade, o que nós declaramos não é verdadeiro, porque nós não compreendemos a soberania do trono de Deus sobre toda a terra, e como aquilo que acontece na terra está submetido à glória do Senhor que está sobre tudo que existe. E quando então Isaías olha para o alto, aquilo leva ele a refletir para dentro, entendendo a sua condição como homem pecador. O serafim vem e purifica os lábios de Isaías, fazendo agora com que Isaías olhe para fora e recebendo uma comissão para profetizar ao povo de Israel. E a partir de agora, o que Isaías vai declarar são coisas futuras, são coisas espirituais, são coisas grandiosas que os homens que não viram o que ele vê, não viram a visão do Senhor reinando sobre toda a terra, não compreenderam. Mas finalmente Isaías agora pode declarar que o Senhor é santo e que a terra está cheia da sua glória. Mesmo que nós não vejamos, ele ainda cumpre o seu propósito. O Senhor permitiu que Isaías ouvisse o questionamento da parte dele: a quem enviaremos? Quem irá por nós? Isaías olha para os lados: mas não é possível que não tenha nenhum que responda isso. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor dá a ele o comissionamento, ele vai para Israel e a sua palavra tem o poder de ser declarada, de ser ouvida, mas a sua mensagem não ser compreendida pelo povo, porque o povo seria destruído até que não restasse quase nada. E assim como a árvore é arrancada, do povo de Israel só sobraria aquele tronco. E no versículo 13 vai até dizer que a santa semente é o tronco. É desta santa semente que virá o renovo do Senhor. Depois do nosso esboço, nós vamos agora ver do capítulo 7 até o capítulo 12. E aqui nós voltamos da visão, nós estamos em Judá, e a questão aqui tanto do capítulo 7 quanto do capítulo 39, lá que vai fechar a primeira parte
parte do livro é se Jerusalém, representada pelos seus reis, vai ou não confiar no Senhor, se eles vão depositar a sua confiança nele ou se eles vão confiar nos ídolos ou confiar nas suas alianças mistas, que também é um tipo de idolatria. E aí nós vamos ver que no livro as narrativas sobre o rei Acaz, do capítulo 7, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 10, e a narrativa do rei Ezequias, lá no final da primeira parte do livro, no capítulo 39, são justamente as duas narrativas que vão enquadrar essa seção maior da primeira parte do livro. E nessa porção maior é que nós vamos ver a necessidade da vinda de um futuro rei da parte do Senhor, que seja fiel tanto a ele quanto à aliança e traga o povo de volta a essa responsabilidade para com Deus. E ele vai reinar, é importante dizer isso, não somente sobre o Judá, mas também sobre todas as nações da terra. Na primeira parte, então, dessa sessão, do capítulo 7, versículo 1, até o 8, versículo 22, nós vamos começar vendo sobre a hesitação do rei Acaz, que é filho de Jotão e neto do rei Uzias, que começa meio que tremer nas bases diante de uma coalizão que é formada pela Síria e por Israel para destruir Judá. Esse rei Acaz, ele não fez o que era correto diante do Senhor, chegando ao ponto até mesmo de sacrificar no fogo os seus próprios filhos, e foi nessa ocasião aqui que nós vemos lá em 2 Crônicas, no capítulo 28, que Efraim, depois de ter vencido Judá, levou um monte de gente de Judá para o cativeiro. Quando a galera estava voltando dessa guerra, um profeta lá de Israel olha para eles e fala assim: como assim? O que vocês estão fazendo? Vocês estão levando cativo seus próprios irmãos? Já não basta tudo que o Senhor tem contra nós, todos os nossos pecados, vocês ainda vão adicionar mais esse? Devolve eles, manda eles de volta para casa. E aí depois disso nós vamos ver os edomitas junto com os filisteus que começam a invadir e a guerrear contra Judá, e como eles estavam também levando prisioneiros, o rei Acaz vai tentar pedir ajuda para o rei da Assíria, não Síria, Assíria, para ver se eles lutam contra esse povo. E é nesse contexto aqui que Isaías vem e profetiza tanto contra Israel, contra Efraim e contra a nação da Síria, que estavam se unindo para destruir Judá, porque o rei Acaz não estava colocando a sua esperança, a sua confiança no Senhor. Isaías então fala para ele: mesmo que você não tenha confiado, o Senhor vai destruir essas nações. Isso vai acontecer dentro de 65 anos, e foi exatamente o que aconteceu. Em menos de 65 anos, tanto Israel, aqui representada por Efraim, quanto a Síria foram destruídas dentro desse período de tempo. A próxima parte do capítulo 9, versículo 1 ao capítulo 12, versículo 6, vai falar a respeito do reinado futuro em Judá. Acaz não confiou no Senhor, e a falta de confiança dele gera uma profecia com uma declaração de um futuro rei, que não será como ele. Do versículo 1 ao 7 aqui então, especialmente no versículo 6, onde nós vamos ver aquela profecia a respeito de Cristo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. O seu domínio sempre aumentará e haverá paz sem fim sobre o seu trono, trono do rei Davi seu pai, e ele irá estabelecê-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre, porque o zelo do Senhor é quem fará isso acontecer. Nós vemos também lá no capítulo 11, do 1 ao 16, falando a respeito desse renovo, desse homem, desse rei que virá também. Vai dizer assim que um ramo de Jessé irá brotar, um renovo irá frutificar de suas raízes, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor no Senhor. Essa porção é muito linda, e até olha aí, quando você estiver lendo, essa descrição do versículo 3 ao 9 a respeito do reino milenar deste rei. E essas duas porções que eu acabei de ler, do capítulo 9, de 1 ao 7, e o 11, do 1 a 16, elas vão enquadrar
O anúncio da queda da Samaria, a punição do seu destruidor, a Assíria, e a preservação de Judá. Tudo isso está enquadrado por essas duas porções. E aí essa parte vai finalizar no capítulo 12 com o Senhor, o rei em Judá, presente lá no Monte Sião. Ele sendo o verdadeiro rei de Judá, que coloca sua confiança no Senhor e é cheio do espírito dele. Ele não é como o rei Acás. Depois do nosso esboço, nós vamos do capítulo 13 agora até o 27, falando sobre a queixa do Senhor contra as nações. E nessa porção o Senhor vai pronunciar juízo contra 11 nações diferentes, começando com o juízo contra a Babilônia e a Síria. Ele vai começar aqui com o oráculo contra a Babilônia, do capítulo 13, do 4 ao 22. E nesse oráculo nós vamos ver imagens a respeito da Guerra Santa, onde o próprio Senhor estaria reunindo de todas as nações da terra um exército para lutar com ele. E ele vai fazer isso por causa da arrogância da Babilônia em relação a Deus, como ela se acha uma deusa. No versículo 12 e 13, o oráculo até vai dizer contra ela: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. É até importante se ler essa porção e entender que esse oráculo não está falando a respeito de Satanás, ele está falando a respeito da nação da Babilônia, que talvez ou provavelmente estaria relacionado com a queda do reino do anticristo, que no versículo 15 e 16 as nações vão até olhar para ele e falar: este é o homem que estava abalando e fazendo estremecer os reinos da terra? Este simples homem, ele foi lançado por terra, humilhado. Isso que significa. E depois disso, do versículo 25 ao 27, nós vamos ver que o Senhor resolveu destruir a Assíria dentro do território de Judá, assim que o Senhor havia proclamado que aconteceria. Depois do capítulo 14, versículo 28 ao 17, versículo 14, ele vai proferir um monte de oráculos aqui contra os vizinhos de Judá, do capítulo 14, do 28 ao 32, um oráculo contra a Filistia, do capítulo 15, versículo 1 até o 16, versículo 14, um oráculo contra Moabe, depois do 17, versículo 1 até o versículo 14, um oráculo contra Damasco e Samaria, que é Efraim, ou a representação de Israel, o reino do norte, e finalizando a destruição do Senhor contra essas nações. No capítulo 17, versículo 7 vai dizer assim: naquele dia o homem olhará para aquele que o criou e os seus olhos se fixarão no Santo de Israel. Depois, a próxima parte do capítulo 18, versículo 1 ao 20, versículo 6, nós vamos ver o oráculo contra Cuxe e contra o Egito. Cuxe aqui, que é a Etiópia. Talvez na sua tradução até esteja escrito Etiópia ao invés de Cuxe. O oráculo contra a Etiópia, então, vai do capítulo 18, versículo 1 e vai até o versículo 7. Depois do capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 20, versículo 6 é onde nós vemos o oráculo contra o Egito. E é até legal ver aqui que no final dessa porção, depois do Senhor ter trago castigo e juízo sobre a nação do Egito, ele vai usar o Egito para a sua glória. Assim como ele vai usar Israel para a sua glória, ele vai usar tanto o Egito quanto a Assíria para o louvor do seu nome no meio das nações. Isso é legal demais. Depois a próxima parte do capítulo 21, versículo 1 ao 23, versículo 18, mais oráculos, agora novamente contra a Babilônia e contra os seus aliados. Do versículo 1 ao versículo 10 aqui do capítulo 21, nós vamos ver o segundo fardo do profeta Isaías contra a Babilônia. Depois dos versículos 11 e 12 contra Edom. Do 13 ao 17 contra a Arábia. Depois do capítulo 22, versículo 1 até o versículo 25, o oráculo contra Jerusalém. Finalizando no capítulo 23, do 1 ao 18, um oráculo contra Tiro. E para esclarecer, Tiro aqui é o Líbano, finalizando com a promessa de que ele seria esquecido por 70 anos, mas depois dos 70 anos ele seria lembrado novamente. Na próxima parte do capítulo 24, versículo 1 ao 27, versículo 13, nós vemos as aflições das nações e a celebração no santo monte do Senhor. Quando nós lemos esses oráculos que acabamos de ver, parece que o Senhor está simplesmente respondendo às ações das nações. Mas agora, quando nós vemos essa próxima série de oráculos, fica bem claro que o Senhor é soberano sobre todas as nações. É Ele quem está orquestrando todas as coisas para o fim do louvor da sua glória. No capítulo 24, nós vamos ver que a própria destruição de Jerusalém
está sendo colocado num contexto de devastação de toda a terra, que está sendo orquestrada pelo Senhor. E aí ele vai falar novamente a respeito do sol e da lua, como ele falou lá no capítulo 13, versículo 10, onde ele diz que o sol e a lua, as constelações não dariam mais o seu brilho, o sol iria escurecer ao amanhecer, a lua não iria resplandecer mais sua luz. E aqui no 24, 23, ele fala que na apresentação do Senhor, a lua ficará desconcertada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará a partir do Monte Sião, em Jerusalém, e vai manifestar toda a sua glória diante do seu povo. Imagina, na apresentação, na manifestação da glória do rei messiânico, a sua glória, a glória que emana dele é tão incrível que o próprio sol e a lua se escondem envergonhados. Quem somos nós para brilharmos, para fazermos com que a nossa luz seja vista pelo povo, enquanto Cristo, o glorioso Rei, Filho de Deus, se manifesta no Monte Sião? Vamos ficar caladinho aqui, Lua, vamos ficar quieto. Diante de tudo isso acontecendo, então as nações se ajuntam em Sião para uma grande festa escatológica, no capítulo 25, do 6 ao 9, onde o Senhor vai dar um grande banquete para todas as nações, com muito churrasco, muito vinho, muita comida, e naquele momento ele vai aniquilar a morte para sempre, vai enxugar todos os olhos, todas as lágrimas, e vai tirar toda a humilhação do seu povo. O dia da boda do Cordeiro, disso que esse texto está falando. A própria proclamação no versículo 9 é incrível, ela diz assim que naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, temos esperado nele para que nos salve, e agora ele chegou, este é o nosso Deus, nós exultaremos e nos alegraremos em sua salvação. A linguagem é até bem parecida com o que acontece lá em Apocalipse 19, depois você dá uma olhadinha. No capítulo 6, então, Judá vai renovar a sua aliança com o Senhor, o seu compromisso com ele, e o capítulo vai finalizar com o promesso da ressurreição dos mortos, e logo depois disso, no capítulo 27, vai falar a respeito do Senhor julgando a serpente e o grande dragão do mar. E agora no nosso esboço nós vamos do capítulo 28 até o capítulo 39, que é o final da primeira parte do livro. Lembra que eu falei que existe uma divisão no livro? Aquela parte que se parece com o Antigo Testamento, que vai até o capítulo 39, e depois a outra parte que vai até o capítulo 66, que se parece com o Novo Testamento. Então essa seção do nosso esboço vai finalizar a primeira parte do livro. Segura firme, aguarda, a gente chega lá. E aí então essa primeira parte do capítulo 28, versículo 1, até o 33, versículo 24, são oráculos contra Efraim e Judá, porque a questão aqui, novamente, falando a respeito do que estava acontecendo no contexto de Isaías, a questão é a confiança no Senhor. Eles vão confiar que Ele os livrará, ou eles vão fazer alianças com outras nações com medo de que o Senhor não venha socorrê-los? Primeiro, então, nós vamos ver a proclamação contra Efraim, do capítulo 28, do 1 ao 6, e depois contra Judá e seus líderes, do 28, 7 até o 31, versículo 9. Depois do capítulo 31 é um chamado para que eles confiem no Senhor e não confiem no Egito. O 32 e 33 são a respeito dessa glória futura de Sião, para que eles carreguem e aguardem com esperança isso que vai acontecer, mesmo que eles estejam debaixo de julgamento. E aí no capítulo 33, do 17 ao 24, nós vamos ver a presença do próprio rei reinando ali em Sião. No versículo 21 vai dizer: o Senhor está ali, Ele está conosco em sua majestade. E no versículo 22 vai dizer que o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei. Depois do capítulo 34, versículo 1, até o 35, versículo 10, novamente nós vemos julgamento sobre as nações e a esperança que vem sobre Judá. É interessante notar isso, que sempre quando o Senhor declara julgamento, castigo, repreensão, tanto sobre Judá como sobre todas as nações, logo depois que ele fala a respeito de destruição, ele aponta, porque tudo isso tem um motivo: restauração, reinado eterno, justo juiz, rei messiânico, novos céus e nova terra, paz eterna. Não olha para isso não, deixa que eu cuido disso aqui. Sião é o novo Sinai, foque em ser fiel na aliança do Senhor, esqueça
esquece o que está acontecendo aqui. Então no capítulo 34 nós vamos ver o último oráculo da sessão, e é bem legal como essa sessão encerra no capítulo 35, versículo 10, dizendo assim: os remidos do Senhor voltarão a Sião, voltarão com júbilo, com alegria, eles trarão alegria eterna sobre suas cabeças, eles alcançarão felicidade, alegria, e a tristeza e o choro irão fugir deles para sempre. E essa declaração, ela acaba abrindo caminho para a próxima sessão do livro, que é a sessão de esperança. Então, mesmo durante todo esse juízo, tudo isso que o Senhor está fazendo no meio das nações, ele já está prometendo um grande êxodo do seu povo. O Senhor irá trazê-los de volta para a terra. Depois, do capítulo 36, versículo 1 ao 39, versículo 8, nós vemos a questão da confiança novamente, e a maior parte dessa narrativa aqui é repetida lá de 2 Reis, capítulo 18, versículo 13, 17 a 20 e capítulo 19, que é aquele momento onde o rei da Assíria, o rei Senaqueribe, envia o chefe do seu exército, o tal do Rabsaqué, que vem para o Judá, se coloca diante do muro e começa a lançar medo sobre eles, falando na língua do povo para que eles compreendam: o seu Deus não vai livrar vocês da Assíria. Assim como nós destruímos todas as nações, nós iremos destruir vocês também. O exército da Síria está ao redor de toda a cidade de Jerusalém, não tem para onde fugir, mas diferente do rei Acás, o rei Ezequias agora, que é quem é o rei no momento, coloca sua confiança no Senhor, se veste de pano de saco, raspa sua cabeça, ora ao Senhor e pede ajuda da parte dele. É nessa situação aqui que nós vimos até que as mães começaram a comer os seus filhos, porque estava todo mundo morrendo de fome. No capítulo 37, do 14 a 35, é onde nós vamos ver a oração do rei Ezequias e a resposta do Senhor a essa oração. Depois disso é quando nós vemos que o anjo do Senhor veio sobre o exército da Síria e matou 185.000 pessoas dentro do acampamento deles. E naquela manhã Judá tomou todos os despojos daquele acampamento e houve abundância de alimento naquela nação naquele dia. Isso porque Ezequias confiou no Senhor. Mas logo depois dessa situação, dessa demonstração de confiança da parte do rei Ezequias, é quando nós vemos que Ezequias ficou doente, porque o Senhor deixou ele doente, e o rei da Babilônia mandou os seus mensageiros para visitá-lo. O que Ezequias fez? Olha o meu palácio, olha o meu ouro, olha tudo isso aqui. Quando Isaías chega e vê o que está acontecendo, ele chama o rei Ezequias: o que você está fazendo, cara? Como assim? Você está se entregando para a Babilônia assim? E é nesse momento que ele lança um oráculo: por que você fez isso? Porque isso aconteceu. Vai vir o dia em que a Babilônia vai levar tudo que tem no seu palácio, tudo que tem no templo, tudo que é precioso nessa cidade será levado pela Babilônia. E essa profecia de Isaías contra Judá, dizendo que eles serão exilados pela Babilônia, que a Babilônia virá contra eles e levará muitos cativos para lá, é o que abre o caminho agora para a segunda sessão do livro, para a segunda parte, onde nós já entramos no nosso esboço do capítulo 40 ao 48. E nessa segunda sessão o assunto muda, porque parece que todo o aviso em relação ao juízo ficou na primeira sessão, e agora a responsabilidade do profeta é encorajar aqueles que estão sob julgamento, ou aqueles que foram poupados do juízo ou sobreviveram ao juízo do Senhor. Então, do capítulo 40, versículo 1 ao 40, versículo 11, é onde nós vemos esse tipo de introdução aqui para essa segunda parte do livro de Isaías. E ela vai apresentar o tema principal dessa parte do livro, que é o grande êxodo futuro que acontecerá a Israel. E no ponto de vista das profecias, ele deveria ser bem maior do que o primeiro êxodo que aconteceu do Egito. E é legal lembrar que esse êxodo, nessas profecias, estão falando aqui com um sentido duplo, tanto com o êxodo que nós vimos falar lá em Esdras e Neemias, o povo retornando para Jerusalém, reconstruindo o templo, como também o dia do êxodo do Senhor no dia do seu julgamento. Ele virá arrasando todas as nações e levando o seu povo de volta para a terra. E já nessa apresentação do êxodo é onde nós vemos a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, porque o
próprio Senhor se mostrará em Sião. É essa passagem aqui do versículo 13 ao 11 que João Batista lá no Novo Testamento vai dizer, aquela palavra lá, soy eu sou a voz que clama no deserto, sou eu que estou declarando, se preparem porque o êxodo está para acontecer, o Senhor se apresentará em Sião. Depois do capítulo 40, versículo 12 ao 41, versículo 29, nós vemos a consolação de Israel. Os oráculos então da segunda parte do livro começam com o Senhor questionando Israel, ao mesmo tempo que ele afirma ser o Deus soberano, em quem todas as nações deveriam confiar. Depois, lá no 41, do 1 a 7, o Senhor vai contender com as nações e com seus ídolos. Vai dizer lá no versículo 21 ao 29 a respeito do rei Ciro, a quem ele levantará vindo do norte. E é uma referência do próprio Ciro, que veio do norte da Babilônia. E tudo isso no contexto do êxodo, no contexto de que o Senhor irá liderar o seu povo de volta para Sião. Depois do capítulo 42, versículo 1 ao 44, versículo 23, é onde nós vemos essa mistura do servo do Senhor como sendo Israel e como Messias. No capítulo 42 vai falar a respeito do Messias, de Jesus. No capítulo 43 continua o assunto do êxodo sobre Israel, e aqui Israel vai ser chamada de servo do Senhor. Israel é o servo que precisa de repreensão porque ele não estava sendo obediente. O Senhor então traz repreensão sobre ele, traz um juízo para que ele possa depois usar ele para o louvor da sua glória. E o capítulo 44 vai falar a respeito do Senhor trazendo salvação ou livramento para Judá, para que eles conheçam que o Senhor é o único Deus e não há outro além dele, de que todos esses ídolos das nações são inúteis, são obras de mãos humanas, não prestam para nada. Confiem no Senhor, porque somente ele é Deus. Depois 46, versículo 1 ao 48, versículo 22, nós vemos a discussão do Senhor com a nação obstinada de Israel. Aqui é onde o Senhor anuncia a queda da Babilônia, e ele diz que vai destruir a Babilônia porque ela se acha, ela acreditava que queria construir o seu trono, a sua casa nos céus e permaneceria para sempre, mas que no final das contas o problema que o Senhor tinha não era com ela, era com o seu povo que estava sendo rebelde em relação à aliança. Aí depois do nosso esboço do capítulo 49 ao 55, vamos continuar falando a respeito do servo vindouro e da salvação que acontecerá. Do 49, versículo 1 ao 50, versículo 11, nós vamos ver mais falando a respeito desse servo do Senhor, porque somente através dele a salvação virá. Israel só merece o castigo, mas o servo do Senhor trará salvação e redenção. No capítulo 50 também vai mostrar que esse servo do Senhor, ele vai vir e ele vai sofrer. No versículo 6 ele vai dizer: eu ofereci as minhas costas aos que me feriam e a minha face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto de ninguém que me afrontava, pois o Senhor Deus me ajuda. Uma imagem bem clara a respeito do sofrimento do servo Messias. Depois do 51, versículo 1 ao 52, versículo 12, o glorioso futuro de Sião. No capítulo 51, o Senhor vai falar com o povo e logo depois o profeta vai clamar ao Senhor de que o próprio Senhor seja quem lidere o povo no próximo êxodo. Assim como Moisés liderou no primeiro, agora que o Senhor seja Moisés e Josué, tanto retire eles do exílio, quanto faça com que eles acessem Sião. No capítulo 52 nós vemos o Senhor clamando a Israel: desperte Israel, prepare-se para o grande êxodo que acontecerá. E no versículo 7 ao 10, isso vai acontecer levando o povo para a terra com o Senhor em Sião. E o versículo 11 e 12 vai finalizar essa porção dizendo: fujam Israel, fujam da Babilônia como vocês fugiram do Egito, mas dessa vez relaxa, vão com calma, não precisa correria não, porque eu estarei no meio de vocês, sou eu quem vou guiar vocês. Do 52 versículo 13 ao 53 versículo 12, nós vamos ver a expiação dos pecados de Israel por meio do servo, porque a pergunta é: como é que esse êxodo vai acontecer? E a resposta é: por meio da obra redentiva do servo sofredor do Senhor. E tanto no capítulo 52 quanto no 53, essas palavras, essas profecias aqui estão claramente em evidência no Novo Testamento, onde tanto Cristo quanto os apóstolos olham para essas porções de Isaías e dizem assim:
e isso se cumpre em Jesus. Ó, como são belos os pés do que anuncia boa nova, é Jesus. O meu servo procederá com prudência e será exaltado, é Jesus. Quem creu na nossa pregação é Jesus. O renovo foi crescendo diante do Senhor, é o Jesus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, é Jesus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas maldades, oprimido e afligido, foi levado por um juiz opressor, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, mas ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Isso se cumpre em Jesus. Depois do capítulo 54, versículo 1 ao versículo 17, novamente o glorioso futuro de Sião, onde a obra redentora aqui do servo sofredor é refletida em ecos das alianças anteriores, do 1 ao 3, a primeira aliança de Abraão, do 4 ao 8, a aliança do Sinai, e do 9 a 10, a aliança com Noé. Eu amo pra caramba esse versículo 5 aqui, que diz assim: pois o teu Criador, ó Israel, é o teu marido, o seu nome é o Senhor dos Exércitos, e o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra, esse teu Criador é o teu esposo. Será que isso já está falando a respeito de Jesus como noivo? O Logos de Deus, o Logos da criação, que irá se casar com sua igreja? Enfim, do 55 versículo 1 até o 55 versículo 13, é um convite da parte do Senhor, tanto a Israel quanto a todas as nações da terra, para que eles venham receber da graça do Senhor de maneira livre, porque o Senhor sabe o que ele está fazendo, ele não está perdido, ele não está fingindo saber. Confie no Senhor, porque ele sabe o que faz. E é essa a ideia que reflete o versículo 8, quando ele diz que os meus pensamentos são muito mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos são muito mais altos do que os seus caminhos. Simplesmente confie. Depois do nosso esboço, agora nós vamos ver a porção que vai do capítulo 56 até o capítulo 66. E nessa primeira parte nós vamos ver do capítulo 56, versículo 1 ao 59, versículo 21. E aqui parece que nós vamos retomar os temas do começo do livro, falando a respeito da salvação que o Senhor trará, mas da necessidade de que Israel seja fiel à aliança do Senhor e se mantenha firme na esperança de que o Senhor vai fazer o que ele disse que vai fazer. No 56:7 nós temos aquele versículo famoso onde o Senhor diz que ele vai atrair os gentios a ele, enchendo eles de alegria na sua casa de oração, porque a sua casa será chamada casa de oração para todos os povos. É a mesma referência que Jesus usa lá no Novo Testamento para falar a respeito do templo. E aí depois a série de oráculos que vão vindo depois vão seguir esses mesmos temas, acrescentando também os temas da rebeldia dos líderes da nação e a idolatria do povo também. No meio desses oráculos, dessas repreensões todas, nós vemos uma palavra de encorajamento para os pobres e para os humildes, de que o Senhor vai trazer salvação para todos eles. Isso no 57, do 14 ao 21. E no capítulo 59, o Senhor vai anunciar os pecados que estão fazendo com que o Senhor esteja distante do povo. Ou melhor ainda, fazendo com que o povo esteja distante do Senhor. E aí o Senhor vai repreender o seu povo, chamar eles de volta para a aliança novamente, vai anunciar a salvação vindoura e falar a respeito da vinda do Redentor cheio do Espírito de Deus. Depois no capítulo 60, versículo 1 até o 63, versículo 6, nós voltamos a ver o assunto da glória de Sião e o ungido do Senhor. E essa coleção final de oráculos aqui, ela é fundamental para finalizar o livro de Isaías. Ela vai começar com uma maravilhosa imagem da glória vindoura de Sião no capítulo 60. Depois o 61 vai falar a respeito daquele que há de vir, falando aqui do servo, com as mesmas semelhanças dos capítulos 42 a 53. E é nesse capítulo que nós vemos também aquela passagem que Jesus diz que foi cumprida nele, quando ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregar as boas novas a todos os oprimidos. E estes oprimidos, esses pobres, são todos aqueles que já foram falados nos oráculos anteriores, aqueles que estão aguardando a sua salvação, a sua redenção. Aí depois no capítulo 62,
42 nós vamos ver outro oráculo a respeito do futuro de Sião, que é também uma passagem famosa: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, até que sua justiça resplandeça como o nascer do sol e a sua salvação como uma tocha acesa, e todas as nações verão a tua justiça e todos os reis da terra verão a sua glória. Falando aqui do dia que o Senhor vai restaurar Sião, porque o Senhor estará em Sião, todas as nações olharão para ela como uma grande luz no meio da escuridão. E essa parte vai finalizar com um grande juízo apocalíptico do Rei Redentor sobre todas as nações, no capítulo 63. E é aquela passagem no versículo 2 e 3 que ele vai perguntar para o Senhor: por que sua roupa está vermelha? Por que tuas vestes estão como aquele que pisou o lagar? Lagar aqui, se você não sabe, é aquele lugar, aquele buraco no chão onde eles jogavam as uvas e pisoteavam para tirar o suco da uva para fazer vinho. E aí o Senhor, que está com a sua veste manchada, responde: eu pisei no lagar sozinho, ninguém dentre os povos esteve comigo, eu pisei sim na minha ira e os esmaguei no meu furor, e foi o seu sangue que respingou na minha roupa e manchou as minhas vestes. E essa mesma palavra aqui, essas mesmas expressões vão ser encontradas tanto no capítulo 14 de Apocalipse, do 17 ao 20, quanto no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 13, onde vai falar do cavaleiro, aquele no cavalo branco. E o que está acontecendo com as suas vestes? Elas estão manchadas de sangue. Essa é a referência de onde as suas vestes mancharam. Depois nós vamos ver Isaías 63, versículo 7, até o 64, versículo 12, com uma oração da parte do povo para o Senhor. E essa parte aqui da oração do povo, ela está voltando para a realidade momentânea, a realidade presente do profeta lá. Eles estão orando ao Senhor enquanto esperam esse futuro glorioso vir. Ela começa lembrando do Êxodo, e é no versículo 1 do capítulo 64 que nós ouvimos aquilo: ah, Senhor, ah, se fendesses os céus, ah, se descesses e os montes tremessem à tua presença. Esse é um clamor do povo esperando o Senhor vir. Ah, Senhor, venha, venha o seu ungido, venha o nosso Redentor, faça o que o Senhor está dizendo que o Senhor vai fazer. Do 65, versículo 1 ao versículo 16, nós vemos juízo e salvação também. É onde o Senhor responde à oração que eles fizeram, lembrando o povo da inconstância deles e de tudo aquilo que o Senhor prometeu que ele vai fazer. E finalizamos a última parte do nosso esboço e a última parte do livro aqui, do capítulo 65, versículo 17 ao 66, versículo 24, com a glória vindoura sobre Israel, sobre Sião, porque este sempre foi o plano do Senhor. O contexto escatológico aqui é de um novo céu e uma nova terra, com uma imagem que vai mostrar a terra restaurada. Vai nos lembrar também do juízo que está por vir, mas a partir da imagem do rei que vai estabelecer o seu trono para sempre em Sião. E eu amo como o livro de Isaías finaliza no versículo 23 do capítulo 66, com a promessa de que toda a humanidade, todos virão para adorar diante dele, aquele que está em Sião, desde uma lua nova até a outra, desde um sábado até o outro. Eles adorarão o Senhor eternamente e eles se lembrarão dos castigos e dos julgamentos do Senhor eternamente, porque tanto o rei quanto o reino do Senhor está estabelecido em Sião, e é um reino físico. A sua presença é real, não é uma ideia, não é uma filosofia, não é uma religião. O próprio Senhor estará presente na terra, firmando o seu trono e reinando para sempre. E é assim que nós finalizamos o nosso esboço do livro de Isaías. Mas antes de finalizar a nossa aula, eu quero rapidamente, que eu sei que a aula foi longa, dar para vocês aqui 16 profecias messiânicas que nós encontramos no livro de Isaías enquanto nós estamos lendo. Então eu vou ler essas profecias rapidamente, sem nem contar aquelas outras profecias que falam a respeito do reino vindouro ou da restauração da terra
de todas as coisas, ou da própria vinda do Senhor. Somente essas aqui. No capítulo 7, versículo 14, então, fala que o Cristo terá um nascimento virginal, ele será chamado Emanuel, Deus conosco. No 7, 15 e 16, diz que ele crescerá em uma terra dominada por estrangeiros, ou reis estrangeiros. No 9, 1 e 2, diz que ele exercerá seu ministério na Galileia. No 9, 7, que ele será da linhagem davídica e o seu reino não terá fim. No 11, 12, que ele será ungido pelo Espírito Santo. No 11, 4, que ele ministrará a justiça perfeita em relação ao pobre e humilde. No 24, 16, diz que ele oferecerá salvação para todo mundo. No 40, versículo 3, que ele terá um precursor, que seria João Batista, a voz que clama no deserto. Aí depois, no nosso próximo slide das profecias messiânicas, nós vemos o capítulo 42, versículo 1, que o Messias será o grande servo ungido do Senhor. No 42, versículo 2, que o seu ministério será gentil. No 42, versículo 6, vai dizer que o próprio Messias será o cumprimento da aliança de Deus. No 49, versículo 6, de que ele será uma luz para os gentios. No 52, versículo 14, de que ele será desfigurado pelo seu sofrimento. No 53, versículo 4, de que ele tomará sobre si todas as nossas enfermidades, e no 53, versículo 5, que ele proverá expiação pelo pecado do povo. E aí, finalizando no 53, versículo 9 e 10, vai nos dizer que ele vai ser enterrado entre os ricos, mas que ele não permanecerá morto, ele irá ressuscitar. E é assim que nós vemos Jesus, declarado desde muito tempo, esperado desde muitos séculos. Nessa esperança que nós aguardamos também o seu retorno, o grande êxodo e a restauração de todas as coisas pela mão do servo do Senhor. E é assim que nós vamos finalizar o nosso livro de Isaías hoje, e nós nos vemos na próxima aula, se Deus quiser. Deus abençoe.